Opa, e aí, eu sou o The Eren, e bom, recentemente eu comprei um PlayStation 2 para jogar aqueles jogos maravilhosos de volta, e uou, foi uma coisa maravilhosa. Eu tive a oportunidade de entrar no mundo de God of War, por exemplo, e zerar ele pela primeira vez, e nunca foi tão prazeroso ver um careca com espadas correntes estripando seus inimigos um por 5 horas. Eu também tive o prazer de revisitar os jogos antigos de herói, como o jogo do Hulk, que um amigo me recomendou, ou aquele jogo radical do Ultimate Homem-Aranha que você joga com o Venom. Também explorei muito a Bully Wolf Academy em Bully, mas com certeza um dos tipos de jogos do Play 2 que eu mais curto são os jogos de anime. Mesmo que eu não tivesse assistido eles por completo quando criança, esses jogos passavam uma energia muito boa e uma gameplay incrível, como o lendário Ultimate Ninja 5, que eu ainda não rejoguei a história, pois falta espaço no pendrive, mas que mesmo assim tem uma gameplay absurda e fluida. E eu digo isso com propriedade, pois eu não fiz o modo história com calma, mas joguei o modo verso na casa de um amigo recentemente. Mas enfim, a gameplay tem animações lindas e fluidas, os gráficos são bonitos e estilosos, eu amo esses polígonos com texturas desenhadas, e no modo história você pode andar pelos mapas e ver todos os cenários em todo o seu esplendor. No modo história também tinha outro modo alternativo de combate, onde você lutava com os vagabundos no estilo parecido da saga Storm. Inclusive, esse modo serviu de inspiração para toda a gameplay do Storm. Também tinha os especiais que eram o ápice da dopamina. Sério, era épico você acertar os botões que ficavam no cantinho para acertar o especial. O engraçado é que, como tem muitos especiais, existem os mais simples que são legais, mas é condizente com o mundo ninja de Naruto. E tem os absurdos que, meu Deus, virou Dragon Ball. Resumindo, esse jogo de Naruto é simplesmente absurdo e é top 5 jogos de anime do PlayStation 2. Também tem outros jogos de Naruto que devem ser uma boa experiência, mas que infelizmente eu nunca joguei. Agora indo pro malvadão, nós temos a saga que sempre teve pedrada usando o nome da franquia, Dragon Ball. E meu Deus, como essa franquia tem jogo bom. Nós temos Dragon Ball Budokai, do 2 pra frente, que é a mesma coisa que o Naruto, gráficos bonitos e poligonais, gameplay com animações fluidas e bom combate, além de ter vários modos pra gente ter mais tempo de gameplay, com novos personagens sendo desbloqueados quanto mais a gente joga. Mas o jogo que eu considero o ápice de Dragon Ball e de jogos de anime em geral é o icônico Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3. E como eu disse, eu não só considero o melhor jogo de Dragon Ball, mas o melhor jogo de anime de todos os tempos. Os gráficos, tanto dos personagens, tanto dos cenários, são lindos, cheios de cores. As músicas são simplesmente icônicas, a interface é linda, e não só do 3, mas todos os Tenkaichi têm uma interface espetacular, que infelizmente o novo Sparking Zero não tem. Parece Fortnite, menos disso. No Tenkaichi 3, existem vários modos também. Além do modo história ser mais dinâmico, e não igual ao 2, que você luta contra o Nappa 30 vezes. Apesar que o ponto fraco desse jogo é o modo história, pois ele corta algumas lutas importantes para a história de Dragon Ball. Mas isso não importa, porque o que realmente deve ser levado em conta para esse jogo ser tão bom é a gameplay, que, meus amigos, ela é simplesmente absurda. Os cenários se destroem, você pode destruir o planeta Terra com o Ultimate, tem transformações em tempo real, tem 165 personagens, se eu não me engano, além do combate ser muito completo, com várias possibilidades de fazer combo ou completar eles, além de quase todo botão de controle ser importante na luta. Esse jogo sim te faz se dedicar para você ser melhor nele, e nisso você passa muito tempo aprendendo, porque nesse jogo tem inúmeras mecânicas de combate, e por isso que ele é um jogo quase perfeito e uma obra-prima dos jogos de anime. Mas calma, você percebeu que os jogos que eu citei são da era do PlayStation 2, né? E por mais que tivessem alguns jogos ruins de anime, a maioria eram muito bons e marcantes, fazendo história e ficando na memória de muita gente, inclusive na minha memória de primata. Mas agora, para continuar o vídeo, a gente precisa pular um pouco tempo indo para 2006 ou a geração do Xbox 360. E eu nem preciso dizer o quanto esse console e os seus jogos marcaram pessoas, principalmente as daqui do Brasil. Mas para Dragon Ball, já que a gente já tava falando dele, a qualidade cai bastante. Já que a Bandai nessa época lançou essa pedrada, ou essa aqui e essa aqui também. Apesar que esse é até bacaninha, tem até o Vegeta Super Saiyajin 3, mas de qualquer jeito, Dragon Ball Racing Blast é uma franquia esquecida e meio fraca. E bom, o porquê desses jogos de Dragon Ball foram todos uma bosta tirando o Xenoverse, que também não é nada comparado ao Tenkaichi 3. Bom, todos eles ou tinham mais ideias ou mais execuções, e às vezes os dois. O que salva em algum deles são os gráficos de alguns jogos, que eu pessoalmente acho bonito, mas todos eles têm uma gameplay ruim, chata, são uma bagunça e não tem nada de marcante pra ficar na cabeça de uma pessoa. Agora, indo pro lado do concorrente,
Naruto Ultimate Ninja Storm nasceu e uou, como foi um bom começo pra franquia. E já no começo foi um bom jogo, com estilo de gráficos lindos e cel shading, um estilo de música marcante que ficou em todos os jogos da franquia e o mais importante, um estilo de gameplay de combate onde, por mais que seja inspirado naqueles combates do Ultimate Ninja 5, o do Storm conseguiu ser único e bem divertido, não pecando na parte de animação dos personagens que são muito fluidas. O combate em si é bem mais simples do que um Tenkaichi 3 e isso não é ruim. Agora o combate pode ser bem mais acessível e bem mais fácil de aprender para uma pessoa normal que só joga o jogo para se divertir, não um viciado que quer ficar bom no jogo. A única coisa que você tem que saber é como gastar bem as barras de jutsu de substituição e o resto é só você ficar apertando bola a partida inteira, que é GG. Mas infelizmente esse tipo de combate único que eles conseguiram fazer nesse jogo tem um lado muito negativo, mas eu vou falar dele um pouco mais pra frente. Depois do sucesso de Naruto Storm, é claro que uma continuação viria, então só um ano depois, em 2010, saiu Naruto Ultimate Ninja Storm 2, e esse é o jogo que a comunidade considera o melhor da franquia, e eu não sei o porquê, até porque eu nunca joguei ele, mas os fãs falam muito bem do modo história desse jogo. Mas eu imagino que eles aprimoraram um pouco do combate, além de ter mais personagens que o 1, já que o 1 era só do clássico. Agora tem personagem do Shippuden, se eu não me engano, até a saga do Pain. E em 2013 o terceiro jogo viria, onde tinha mais personagens que o 2 não tinha. Não que seja muito difícil, porque o 2 tem mais personagens que o 1, mas o 2 deve ter 25 personagens, enquanto que, se eu não me engano, deve ter uns 60. Esse aqui eu zerei o modo história e foi ridículo, porque eu terminei ele em um dia. Mas se eu falei bem dos outros, esse aqui também é bom, porque ele segue a mesma linha e também tem vários modos legais pra você jogar, incluído um que te desafia. Agora a gente vai pro Storm 4, que é outro nível. Não exatamente por ele ser melhor em tudo, porque eu acho que ele não é, mas porque ele avançou um nível de muita coisa e um poder absurdo. Tipo, no Storm 3, o modo história ia até uma certa parte da Quarta Guerra Ninja e simplesmente acabava. Na verdade, eu acho que acabava quando Naruto quebra a máscara do Obito. Agora já aqui, o modo história vai até o fim da Quarta Guerra Ninja, até a saga atual do Boruto. Então, além dele ter centenas de personagens, os níveis de poder de cada um são extremamente altos. E meu Deus, se eu falei que alguns especiais do Ultimate Ninja 5 de PS2 eram absurdos, os desse aqui são ridículos. Um peido dessa galera destrói um planeta. Mas enfim, eu acho que hoje em dia Naruto Storm talvez seja a primeira ou a segunda franquia mais relevante de jogos de anime, com cada jogo tendo seus defeitos, mas mesmo assim sendo todos acima da média. Se esses jogos não fossem bons, não teria 7 jogos essa franquia, apesar que 2 jogos são uma completa bosta e um é tão esquecível que nem precisava ter sido feito. Mas sendo sincero, os 2 jogos que são uma bosta por causa que os outros principais são muito bons. Então se você tiver esses 2, ainda vão ser jogos muito bons no geral, porque eles só são uma bosta comparado com os outros, apesar que o Revolutions é praticamente filler. Mas não é só Naruto que tem jogo bom não. Outro anime teve um jogo tão bom quanto e na mesma geração da Xbox 360. É claro que eu tô falando de Jojo, ou melhor, Jojo All-Star Battle. Tem até outro jogo chamado Eyes of Heaven, mas eu não curto tanto. Mas o All-Star Battle, ou All-Star Battle R, que é o remaster para PS4, é um jogo muito bom. Inclusive, foi a mesma empresa do Naruto Storm que fez esse também. Mas o interessante é que você espera que esse jogo seja que nem o Eyes of Heaven, já que essa mesma empresa do Naruto Storm, e ela já tá acostumada a fazer jogos desse tipo. Mas aqui é um jogo de luta, onde não é totalmente 2D, então você pode ir pro lado pro outro do cenário. E o irônico é que antes de jogar esse jogo, eu tinha meio que um preconceito com ele e preferia muito mais o de PS1, que também é um ótimo jogo, mas eu tinha um preconceito com esse porque, eu não sei, eu achava os gráficos feios por algum motivo e toda vez que eu vi uma gameplay eu achava que era super travada, mas quando eu tive o privilégio de jogar, meu Deus, a gameplay desse jogo é uma delícia, ela é super fluida, divertida e tem vários combos da hora que só Jojo poderia ofertar. Com a versão remasterizada tendo, eu acho que também uns 60 ou 70 personagens, e cada personagem tendo sua particularidade, tipo os personagens da parte 1 e 2 que conseguem carregar e usar Ramon, e os outros personagens das outras partes que tem stands, mas esses stands têm poderes diferentes. Com isso você meio que pode lutar com 2 maneiras diferentes. E o que eu mais gosto desse jogo são os detalhes. Mas que detalhes? Bom, sabe no Tenkaichi 3, além dele respeitar o nível de poder de cada personagem,
Inclusive, é por isso que esse jogo é quebradíssimo. Você não pode chegar com Kuririn e achar que vai bater no cara que tá de Godita. Ele também respeita vários detalhes do anime mesmo, como o Goku Mid carregando a Gekidama pra ficar mais forte, ou o Mestre Kami que não é cegado quando o inimigo usa Taioken, que é uma luz muito forte, porque ele usa óculos escuros, mas se você tiver outra skin dele onde ele não usa óculos escuros, o Taioken tem efeito. E aqui é basicamente a mesma coisa. Nesse jogo tem cenários interativos com coisas ao redor que acontecem no anime, tipo aquele vampiro de duas cabeças da parte 3. Também, toda ação que você faz, aquelas letrinhas dos memes de Jojo aparecem. E o meu detalhe favorito desse jogo são os especiais. Cada personagem tem 2 especiais, cada um mais maluco e da hora que o outro. Só que nesses especiais, se você for com 2 personagens que realmente se enfrentam na história do anime, o especial dos personagens muda. Tipo o especial do Johnny, que tem diálogos a mais e a cena do especial muda, fazendo uma referência própria aos acontecimentos do mangá. Tipo o especial do Johnny, que normalmente ele é assim, mas contra o Funny Valentine o especial muda e fica assim. なんて遠い回り道ありがとうジャイロ Cara, eu simplesmente acho incrível essa dedicação e carinho que os caras têm em pôr detalhes, sabe? Porque eles não só se contentam em fazer uma gameplay boa, que na ideia é o importante, mas eles também querem colocar personalidade e mostrar que aquele jogo é sim um jogo de Jojo, e não um jogo de luta genérico com skin de Jojo. E é por isso que dos novos jogos de anime, talvez o de Jojo seja o meu favorito. Agora a gente pula mais um tempo, mais especificamente para 2013, na época onde o Xbox One e o PlayStation 4 saíram. Nessa época, eu tenho certeza que todo mundo ficou maluco com aqueles novos jogos com novos gráficos realistas e tudo realista. Com isso também várias pedradas saíram, tipo God of War 2018, Red Dead Redemption 2, Infamous, Second Son ou Uncharted 4. Mas é claro que os jogos de anime não ficariam de fora aí nessa geração. E o que a gente teve de pedrada? Bom, aqui que chega o ponto baixo. Mas primeiramente, bora voltar pro Naruto Storm 4, que inclusive eu falei na área do Xbox 360, mas tanto faz, ele é igual ao Storm 3. E se eles pudessem, eles lançariam no 360, porque rodaria muito de boa. Mas enfim, eu falei super bem do estilo de jogo dele, não é? Um campo aberto em 3D, onde você pode se mover para todos os lados e bater com bola até destruir um planeta com especial. Mas é aqui que tá, eu acho que as empresas ficaram sem ideias, porque meio que todo jogo de anime que saíram segue exatamente o estilo de Naruto Storm. Sério, todos os jogos. E ainda temos uma coisa ruim. Eles não foram feitos pela mesma empresa, então a gente tem outras empresas que copiam na cara dura o estilo da gameplay da CyberConnect, que é a empresa do Storm. Mas antes de falar desses tais jogos, vamos falar pelo menos dos jogos bons dessa geração. Como eu falei, a gente tem o Storm 4, a gente tem um remaster daquele jogo de Jojo, que bom. O jogo em si é da geração de PS3, mas esse remaster trouxe outras coisas novas. Mas ele não conta, é só pra homenagear de novo esse jogo lindo. E a gente tem também 3 jogos de Dragon Ball, e onde um eu não gosto muito, mas tem muita gente que gosta. Então primeiramente a gente vem com Dragon Ball Xenoverse 2, que eu curto e é só isso. Eu não acho tão grande coisa hoje em dia, mas é um RPG bem legalzinho e dá pra você se divertir bastante com ele. A gente tem um aclamado Dragon Ball Z Kakarot, que infelizmente eu não gosto tanto, eu não sei, ele também é um RPG, e ele é um RPG diferente do Xenoverse, mas eu sei lá, eu só não vou muito com a gameplay dele, mas eu tô ligado do porquê muita gente gosta. A história é muito condizente com as dos animes e os gráficos são bonitos, e pra quem gosta, a gameplay pode ser muito boa. E pra mim, agora realmente chega um dos melhores jogos de Dragon Ball, que é o Dragon Ball FighterZ. Se não fosse por eu ter jogado o jogo de Jojo, o Dragon Ball FighterZ seria o meu jogo favorito de luta da geração PS4. Repetindo, não só o jogo de anime, mas o jogo de luta no geral. O tanto que esse jogo consegue ser melhor que MK11 não tá escrito. Ele é graficamente lindo, a gameplay é super balanceada e fluida e não lenta que nem o MK11. E também esse jogo respeita e homenageia muitas cenas de Dragon Ball. Só uma palhaçada que para jogar com 6 personagens já tem que comprar DLC, mas mesmo assim, esse jogo é incrível. Agora realmente vamos pra parte ruim. Como eu disse, um monte de empresa pegou a fórmula da CyberConnect e fez uma cópia, quer dizer, se inspirou nela pra fazer outros jogos de outros animes. Um exemplo é Boku no Hero, esse anime que já foi hypado, mas agora todo mundo esqueceu, mas que teve um jogo que também foi esquecido. Esse jogo foi desenvolvido pela Boking, sei lá, e ela fez um Naruto Storm genérico, só que pior, porque ele não é só sem personalidade, mas também ele peca nas outras coisas.
Tipo, só ter 10 personagens pra escolher, os gráficos serem muito medíocres junto com a modelagem dos personagens, a animação parece que tá incompleta, ela é toda dura, a movimentação é lenta e estranha, parece que não foi terminada. A mesma coisa acontece com One Punch Man, que na moral tem os mesmos problemas, só que eu acho que ainda é pior. É só você olhar a gameplay e você vê todas as qualidades tudo abaixo da média, e esse é o meu problema com os jogos de anime de hoje em dia. Nenhum deles tem personalidade e são feitos com preguiça. Boku no Hero, One Punch Man e aquele jogo de merda de Nanatsu, do anime de merda que é Nanatsu, são provas disso. Todos querem copiar Naruto pra ver se ganha algum dinheiro, mas a qualidade vai pro lixo. E na real, até quando o jogo é tecnicamente bem feito, ele é esquecível ou genérico, como o jogo de Demon Slayer, onde, sério, diferente dos outros que eu citei, tem animações muito bem feitas, a gameplay parece ser rápida e dinâmica, mas não é nada demais, porque não é nada novo. Ele não tem uma coisa pra ser chamado de seu, como os outros jogos de PS2 ou os outros jogos bons da nova geração que eu citei têm. São todos jogos iguais e igualmente ruins em seus pontos, mas quem diria que a coisa poderia piorar? E meus amigos, em fevereiro de 2024 lançou um dos piores jogos de anime de todos os tempos, Jujutsu Kaisen Cursed Clash. E adivinha qual foi a empresa que fez esse jogo? Dá pra ver o quão preguiçoso esse jogo é só pela interface, que é só os menus em cima e a bosta da opening de fundo, e é só isso. E não satisfeitos com essa preguiça no modo multiplayer, quando você vai escolher os personagens só aparece o nome deles, nem a foto eles colocam. E mano, o jogo de Boku no Hero pode ser medíocre, com animações meio paia e tal, mas dá pra você se divertir com ele e ficar algumas horinhas jogando com seu amigo. Mas esse jogo aqui é um downgrade da empresa. As coisas não são ruins nesse jogo, elas são um lixo. A modelagem dos personagens são feias e mal feitas, o modo batalha é horroroso, com golpes com animações mal feitas, e um sistema que, sendo sincero, é um sistema muito paia de combate, com você tendo a Samira e os bonecos no mesmo mapa pra bater nos inimigos. Além de ser tudo duro e travado, nada é natural e nada fluido. E meio que no final esse jogo só virou produto de marketing e caça-níquel pra pessoas que gostam do anime jogarem, porque isso aqui não é um jogo de verdade. É só um produto mal feito que faz pessoas desperdiçarem o dinheiro, porque eles querem dinheiro. Então, será que todo esse mundo dos jogos de anime já teve o seu fim e já saturou? Não, obviamente não. A gente tem muitos bons exemplos de jogos de anime que lançaram ou que vão lançar e promete ser bons, tipo aquele jogo de Sandland e aquele mangá do Akira Toriyama. E por mais que eu não curta RPG, aquele jogo parece ser uma boa experiência, com um mundo aberto e cheio de coisa pra você fazer, num mundo interessante onde só o Akira Toriyama poderia conceber. Também tem o novo Sparking Zero que tá todo mundo hypado, apesar que vendo agora eu tô com algumas preocupações, mas eu espero que ele seja tão bom quanto o terceiro ou melhor, porque muita coisa que eles mostraram já tá realmente absurdo. Então, não é o fim para esses jogos, eles só precisam fazer algo diferente um dos outros. E eu não tô falando de inovar completamente uma fórmula ou gênero, mas saiba a obra que você tá pegando e faça um jogo sobre ela, com suas próprias coisas e especialidades, e colocando carinho no que você tá fazendo. Esse sentimento meu com jogos de animes ruins e pebas é o mesmo sentimento que eu tenho com jogos que copiam os Smash Bros na cara dura. É sério, eu odeio esse tipo de jogo. É claramente uma cópia de tudo que Smash Bros criou. Eles não se esforçam em criar alguma coisa nova. No máximo, eu acho que eu gosto de Brawlhalla, porque de qualquer jeito ele criou algumas coisas novas pra ele. E é aquele jogo de PS2 que tem o Goku, o Naruto e o Luffy. E esse aí é bacaninha também. Mas ainda assim, mesmo que tenham jogos iguais, genéricos e sem graça, ainda assim tem salvação pra eles. E bom, esse foi o vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Fique com Deus. Até a semana que vem. E tchau. Falou.